Olá, Henrique aqui e hoje eu quero falar sobre uma coisa que todo mundo tenta fazer, mas poucos conseguem, que é construir hábitos que realmente duram. Todo começo do ano é aquela mesma história. A academia está lotada em janeiro e vazia em março. Todo mundo vai começar uma dieta, uma rotina de exercício, um hábito novo de leitura, e a maioria já vai desistir em pouquíssimas semanas. O grande problema aqui não é a falta de motivação, não é a falta de força de vontade, não é a falta de disciplina. O problema é que a maioria das pessoas não entende como os hábitos realmente funcionam. Eu posso dizer que durante 15 anos eu mantive hábitos extremamente rigorosos. Acordava às 5 da manhã, treinava de 6 a 8 horas por dia, seguia dietas muito específicas e rotinas de recuperação, e com isso eu posso te garantir, as coisas para mim não aconteceram por força de vontade. Aconteceram porque eu entendi qual que era a ciência por trás dos hábitos. E hoje eu quero te mostrar exatamente como você constrói hábitos que se tornam automáticos, que vão resistir à sua falta de motivação e que vão durar principalmente até o fim da sua vida. Primeira coisa, vamos entender como que os hábitos funcionam no nosso cérebro. Porque todo hábito tem 3 componentes: um gatilho, uma rotina e uma recompensa. O gatilho é sempre o que vai começar o hábito. Então pode ser um horário, um local, uma emoção, uma ação. Agora a rotina é o comportamento em si. E a recompensa é o que o seu cérebro vai ganhar com relação a isso. Então, quando você repete esse ciclo várias e várias vezes, o seu cérebro ele vai criar um caminho neural que é automático. E eventualmente o gatilho vai disparar a rotina sem que você precise pensar de forma consciente sobre isso. O grande problema aqui é que a maioria das pessoas fica focada apenas na rotina. Então elas decidem assim, eu vou fazer um exercício. Só que elas não pensam no gatilho nem na recompensa. E aí, sem esses elementos, o hábito, obviamente, não vai ser consolidado. Deixa eu te dar um exemplo aqui da minha experiência. Por exemplo, o meu hábito de acordar às 5 da manhã tinha um gatilho muito claro, que era o despertador. A rotina que eu tinha era levantar de forma imediata. Só que a recompensa ela não era imediata, porque treinar às 5 da manhã não tem nada de prazeroso. Então, o que eu fiz? Eu tive que começar a criar recompensas artificiais. Então eu tomava um café especial que eu gostava muito. Às vezes eu ouvia uma música que me animava, eu me permitia ali 10 minutos para planejar o meu dia. Porque essas pequenas recompensas sempre ajudaram o meu hábito de acordar às 5 da manhã a se consolidar. Agora, o maior erro que as pessoas cometem ao ficar tentando criar hábitos é começar grande demais. Então, por exemplo, elas querem treinar 2 horas por dia quando elas são sedentárias. As pessoas ficam querendo ler 1 hora inteirinha por dia quando elas não leem nem 10 minutos. E isso não funciona, porque os hábitos eles são construídos através de uma repetição, não da intensidade. Ou seja, é melhor você fazer 10 minutos todos os dias do que 2 horas uma vez por semana. Eu, quando estava começando a minha carreira, eu não comecei treinando 6 horas por dia. Comecei primeiro com 1 hora, 3 vezes na semana. Aí daí foi aumentando gradualmente, aumentei a frequência, daí depois a duração. Até que levou vários anos para eu chegar no volume de treinamento onde estava realmente funcionando para mim como um hábito. Então aqui o princípio é o seguinte, começar a tornar o hábito tão pequeno que vai ser impossível de você falhar. Então se você quer criar o hábito de se exercitar, começa devagar, com 5 minutos, uma caminhada, uma coisa simples. Se você quer ler mais, começa lendo 1 página por dia. Porque o objetivo inicial não é o resultado, é sim você ser consistente. Então se você quer que o seu cérebro se acostume com a ideia de você fazer aquela ação todos os dias. Porque uma vez que a consistência do seu hábito está estabelecida, você pode aumentar a intensidade. E uma das técnicas mais poderosas para a gente criar novos hábitos é o que eu chamo de empilhamento. Então você começa a conectar um hábito novo a um hábito que você já tem estabelecido. E aí a fórmula é sempre a seguinte: depois que eu fizer esse hábito que eu já tenho, eu vou criar um novo hábito. Então, por exemplo, logo cedo ali, depois que eu acordo, eu vou escovar os dentes. E logo depois que eu escovar os dentes, eu já vou fazer ali 10 agachamentos. Ou então depois que eu tomar café da manhã, eu vou ler 5 páginas no livro. Ou então depois que eu almoçar, eu vou caminhar por 10 minutos. Isso aí funciona porque você usa a força que você já tem de um hábito que já existe para criar esse novo hábito. Então você não precisa lembrar de fazer esse novo hábito, porque agora ele já está conectado com alguma coisa que você já faz de forma automática. Eu usei muito essa técnica. Porque, por exemplo, eu conectava o meu hábito de visualização
com o meu hábito de aquecimento. E aí depois que eu terminava o aquecimento físico, eu sempre ficava ali 5 minutos sentado, parado, fazendo uma visualização mental. E isso eventualmente ficou automático. Só que aqui vai uma verdade que ninguém costuma falar para você, que você vai falhar para fazer isso. Então vai ter dias que você não vai conseguir manter esse hábito e isso aí é bem normal. Porque o que separa as pessoas que conseguem manter hábitos de verdade das pessoas que desistem não é a ausência de falhas, mas sim como que elas lidam com essas falhas. Porque as pessoas que desistem, elas usam uma falha como desculpa para largar tudo. Aí fica aquela coisa, se eu perdi um dia, então eu vou começar de novo na semana que vem. E aí na outra semana. E daí aquilo vira o próximo mês, e aquilo vira o próximo ano, e no fim você nunca começa. Porque as pessoas que conseguem manter os hábitos, elas tratam as falhas que elas têm como uma forma de informação. Então elas analisam o que deu errado, elas ajustam o sistema delas e elas voltam para o trabalho no dia seguinte. Eu sempre tinha uma regra que era muito clara. Eu nunca perdia mais de 2 dias seguidos. Então se eu perdesse um treino, eu fazia questão de não perder o próximo. Isso aí evitava sempre que uma falha minha fosse se transformar numa sequência de falhas, que é onde a gente começa a desistir. E lembra, o ambiente ele tem um impacto enorme na formação dos nossos hábitos. Você pode ter toda a disciplina do mundo, só que se o ambiente está trabalhando contra você, isso vai se tornar muito mais difícil. Então, se você quer criar o hábito de comer melhor, começa a encher a sua geladeira de comida saudável e tira toda a comida processada de dentro de casa. Se você quer ler mais, começa a deixar livros espalhados nos cantos e esquece o celular. Até às vezes, nossa, não é que eu larguei o celular? Isso é comum aqui em casa. Então, outra coisa, se você quer se exercitar sempre de manhã, já começa a deixar sua roupa de treino separada na noite anterior. Se você quer meditar, começa a criar um lugar específico para você fazer isso. Então lembra assim, o princípio é sempre você tornar os bons hábitos mais fáceis e os maus hábitos mais difíceis. Eu, por exemplo, costumava estruturar meu ambiente completamente em função dos meus hábitos. Minha casa era sempre organizada para facilitar minha rotina de atleta. Então tinha roupa de treino pronta, tinha comida sempre pronta, os equipamentos que eu precisava para o treinamento sempre estavam ali. E acho que por último, e talvez a coisa mais importante, ter paciência. Porque os hábitos, eles levam muito tempo para se formar. Algumas pesquisas até dizem que 21 dias, até mesmo quase um ano inteiro, dependendo da complexidade do seu hábito. E aí a maioria das pessoas desiste muito cedo, porque elas esperam que esse hábito aí, ele acaba se tornando automático em 1 semana, 2 semanas. E aí isso aí não acontece. Daí elas acham que elas estão fazendo alguma coisa de errado e eventualmente desistem. Só que a verdade aqui é que para formar um hábito é um processo muito gradual. No começo você vai precisar disso aqui, energia mental. E aí conforme você vai melhorando e solidificando esse hábito, a sua energia mental diminui. E aí eventualmente o seu hábito vai se tornar automático. Eu, por exemplo, levei meses para conseguir acordar às 5 da manhã de forma natural. No começo era uma batalha, cara. Só que eu persistia, porque eu sabia que aquilo ali no futuro ficaria mais fácil. E ficou. Hoje, para mim, é até uma coisa simples. Então, hábitos, eles são a base de qualquer transformação duradoura. Eles vai te permitir manter essas mudanças a longo prazo, independente da sua motivação ou da sua força de vontade. Só que os hábitos, eles não são feitos por acaso. Porque eles seguem alguns princípios muito específicos, e quando você começa a entender esses princípios, você pode começar a construir qualquer hábito que você quiser. Então lembra, começa pequeno, seja consistente, começa a usar essa técnica do empilhamento, separa e prepara bem o seu ambiente e tenha paciência. Porque com o tempo e com a persistência, qualquer tipo de comportamento pode ficar automático. Agora eu falo para você, me conta aqui nos comentários, qual hábito que você quer fazer? Qual hábito você quer começar a construir para melhorar a sua vida? Qual estratégia que você vai usar para tornar esse hábito mais fácil? Se esse vídeo aqui te deu uma clareza breve sobre como começar a construir os seus hábitos de forma duradoura, lembra de deixar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa transformar as suas intenções em ações. A gente se vê no próximo vídeo.